Graça e paz para você que está aí vendo esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu venho aqui para apresentar o meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. É um livro que está falando aí sobre um tema muito legal, muito interessante: educação financeira. Você quer saber como é que você vai organizar o dinheiro que você ganha, seja salário, hora extra, adicional, bico? Vá lá, tem um capítulo inteirinho falando sobre isso. Quer saber como é que você organiza suas despesas? O que é despesa que é realmente imprescindível? O que é despesa que você pode cortar? Tem um capítulo lá no livro. Ah, deu ruim para mim. Eu estou todo endividado. Você quer saber como é que você resolve? Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre inadimplência. Olha, para você ter uma ideia aí, eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Para você ter uma ideia de quanto é importante a educação financeira. A Bíblia fala sobre isso, tem um capítulo inteirinho lá. Ah, eu tenho outro capítulo também falando sobre os 7 pecados capitais. Peguei todos eles: ira, gula, luxúria, avareza, enfim, peguei todos os 7, elenquei, associei ao dinheiro, tem um capítulo lá falando sobre isso. E eu também tenho um capítulo falando sobre como é que você faz aquele dinheiro que sobra. Você é privilegiado, você é organizado, você consegue guardar um dinheiro, né? Consegue que um dinheiro sobre no final das suas contas aí, depois de tudo pago. O que eu faço com o dinheiro? Tem um capítulo lá falando. Então, quero te convidar, compre esse livro, está disponível no site da Amazon, www.amazon.com. Está nos formatos e-book e impresso. Então eu quero te convidar, adquira esse livro, você vai ser abençoado, você vai abençoar outras pessoas quando você comprá-lo para presentear. E é isso, tá bom? O Dinheiro Nosso de Cada Dia está disponível, www.amazon.com. Deus abençoe sua vida financeira e te prospere. Graça e paz para vocês que estão me dando o privilégio e a oportunidade de entrar nas suas casas por meio das suas redes sociais. Que vocês tenham cada vez mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A mensagem de hoje vai ser sobre a igreja de Éfeso. O título diz assim: Igreja de Éfeso, igreja trabalhadora que perdeu o primeiro amor. Igreja de Éfeso, igreja trabalhadora que perdeu o primeiro amor. Abram as suas Bíblias em Apocalipse 2, do 1 ao 7, e vamos meditar durante esses minutos acerca daquilo que João escreveu, né, através das revelações que Deus deu a ele sobre a igreja de Éfeso. Antes de eu entrar no conteúdo da mensagem em si, eu quero convidar cada um de vocês que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que vocês recebam as notificações, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, porque assim vocês vão fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo ele tem conteúdo que pode ser compartilhado por outras pessoas, acessado por outras pessoas, e assim a palavra vai sendo pregada. Então, vamos abrir nossas Bíblias, vamos então meditar nessas grandes verdades que João revelou para nós. E antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, ainda quero pedir mais umas coisas para vocês. Combatam as fake news. Fake news, elas são instrumento de Satanás para trazer confusão, sabe, para o mundo, para trazer confusão para a casa de Deus. É tanta coisa, é tanta bobagem que a gente vê aí nas redes sociais, é tanta informação assim absolutamente absurda que não condiz com a verdade. Eu venho fazendo essa campanha aqui, isso é muito perigoso. Bom, dito isso, então vamos para lá, para a Bíblia. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Carta à igreja em Éfeso. Igreja de Éfeso, igreja trabalhadora que perdeu o primeiro amor.
partir de agora, vem comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva esta carta. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E já descobriu que eles são mentirosos. Vocês têm sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Porém, há isto de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que o Senhor possa abençoar essa leitura e que nós possamos, então, a partir de agora, mergulhar nesse texto e entender o que ele quer dizer. João, ele é inspirado por Deus para escrever essas cartas tão profundas sobre as igrejas do Apocalipse. Éfeso é uma cidade que é localizada geograficamente onde hoje nós temos a Turquia. E com relação a essa igreja, João escreve assim. Ele adverte a igreja, né? Ele lembra a igreja que a igreja tem feito coisas boas. Ele fala que Deus tem contemplado o trabalho duro, a perseverança dos crentes daquela igreja. E que aquela igreja não tolera o pecado. Que procura examinar as pretensões de quem se diz apóstolo e não é. E já descobriu que são mentirosos. Aqui eu quero chamar a atenção para nós aqui, como igreja evangélica dos tempos de hoje, especialmente a igreja brasileira. Infelizmente, de acordo com o verso 2, a igreja evangélica brasileira ainda é uma igreja trabalhadora. É muito servo de Deus que mete a mão no arado e trabalha, e os servos de Deus que vieram para cá, lá pelo final do século XIX, começo do século XX, para evangelizar esse país, trabalharam muito, verdadeiramente. Nós ainda temos servos do Senhor que trabalham pra caramba. Só que tem um probleminha aí. Tá? Aqui, João fala que Deus olha para essa igreja e vê que essa igreja não tolera o pecado. Só que, eu sinto muito dizer, quando a gente compara com esse texto com a igreja evangélica brasileira de hoje, infelizmente, nós estamos tolerando pra caramba o pecado dentro das igrejas. Infelizmente, nós temos permitido muitas coisas absolutamente incompatíveis com a palavra de Deus entrarem no meio da igreja e fazer bagunça. Exemplo, recentemente nós vimos aí, muitas igrejas trocaram a adoração a Jesus, a adoração verdadeira e genuína a Deus, pela adoração ao bezerro de ouro. Nós vimos aí, durante esses últimos anos aí. Ano passado isso ficou muito acentuado. A adoração ao bezerro de ouro foi forte.
tá? E nós não examinamos, nós não tomamos cuidado com as pretensões daqueles que se dizem apóstolos e não são. Nós vimos aí muitos levantando várias profecias, profecias que Deus nunca inspirou, profecias que Deus nunca deu. Eles falaram, foram os verdadeiros profetas de Baal, aqueles que falaram aquilo que Deus não mandou. Sobre eles, está lá em Deuteronômio, tem vários textos bíblicos falando sobre os falsos profetas. E eu estou colocando aí para vocês examinarem depois um a um. E nós deixamos passar isso, tá? No meio da igreja ultimamente, certo? Nós só conseguimos descobrir que eles são mentirosos porque essas profecias que eles falaram aí não se cumpriram. Então, isso faz a gente pensar sobre o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira aí, quando a gente compara com a igreja de Éfeso. No verso 3, João fala que a igreja de Éfeso sofreu pelo Senhor com perseverança, sem desistir. Aqui no Brasil, nós ainda temos uma liberdade religiosa que nos permite fazer coisas que muitos crentes em outras partes do mundo não conseguem. Mas ainda assim tem muita gente que está sofrendo por causa da obra de Deus e não está perseverando. Mas infelizmente nós temos visto aí muitos crentes que estão desistindo da caminhada por causa de tão pouca coisa. Por exemplo, teve crente que desistiu de caminhar por causa daquilo que eu falei ainda há pouco aí, ó, os profetas de Baal. Eles desanimaram porque viram que esses caras são mentirosos e desistiram de caminhar. Abandonaram a fé. Não aconteceu nada daquilo que esses profetas de Baal falaram. Mas tem muita gente que está sofrendo perseguição aí, sabe, por querer fazer as coisas certas. Aí no verso 4, João fala que Deus tinha uma coisa para apontar negativamente contra a igreja de Éfeso, que essa igreja não amava o Senhor como no início. E lá no verso 5 ele pede para a igreja, ó, lembra de onde você caiu e volta a fazer o que você fazia antes, entendeu? E é isso que nós temos que observar. Nós, como igreja evangélica brasileira, nós não estamos mais como éramos antes, não. Embora nós ainda estejamos trabalhando muito, a igreja evangélica brasileira cresceu muito em termos de quantidade, é verdade. Quando a gente olha para o começo dos anos 80 e olha para hoje, a gente vê que a igreja evangélica brasileira, em termos de quantidade de membros, cresceu muito. Mas a gente vê também que houve uma queda na qualidade, por causa de quê? Daquilo que eu falei lá no começo. Tolerância com o pecado, tolerância com as coisas erradas, entrando na igreja com força. E outra coisa, o desânimo, a indiferença, entrando na igreja. Então isso fez com que hoje a gente não vê mais, por exemplo, as igrejas fazendo ar livre, como era antigamente. A gente não vê mais. A gente não vê mais a igreja arregaçar as mangas e fazer evangelismo pessoal nas ruas, distribuir folheto. A gente não vê mais isso. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Então isso serve para que nós possamos olhar para trás e voltarmos a fazer aquilo que fazíamos no início, para que não aconteça isso que Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso, que ele virá e tirará o castiçal do lugar dele. Mas no verso 6, João transmite aquilo que Deus está falando aqui. Uma coisa boa a respeito daquela igreja, que aquela igreja ela detestava as obras dos nicolaítas, do mesmo jeito que Deus detesta. Vamos procurar aprender um pouquinho sobre quem são os nicolaítas. Eles faziam parte de uma seita. Os nicolaítas faziam parte de uma seita cheia de heresias, cheia de coisas assim absolutamente terríveis. Entendeu? Eram pecadores, eram tolerantes com o pecado.
Vamos aprender um pouquinho sobre eles. Eles são seguidores da doutrina de Balaão, são seguidores da profetisa Jezabel. Vamos lembrar que essa profetisa Jezabel aqui não é a Jezabel, mulher do rei Acabe, não, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra, não, tá? Não vamos confundir uma Jezabel com a outra, não. São duas Jezabel diferentes. Viu? Esses camaradas, eles procuravam difundir, espalhar ensinos totalmente contrários ao verdadeiro evangelho. Eles queriam corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. E como tem nicolaíta dentro da igreja de Deus nos dias de hoje? Como tem nicolaíta espalhado no seio da igreja brasileira? Então eles são citados como Deus dizendo que ele odeia os nicolaítas, por serem pessoas que ensinam coisas totalmente contrárias àquilo que Deus ensina na sua palavra. Vocês conseguiram entender? Conseguiram captar? Eles eram muito perigosos, seguidores de Nicolau, né, que era um prosélito de Antioquia. Ele, no meio do caminho aí, ele se desviou, porque ele começou a ensinar coisas totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus ensina. É muita heresia que os nicolaítas ensinavam, deturpando tudo. E hoje a gente vê aí, muitos falsos profetas, muita gente herege, entendeu? Ensinando coisas assim bizarras que nós temos visto aí dentro das igrejas. São seguidores da doutrina de Balaão, que era um camarada que tentava fraudar, prejudicar, levando profecias enganadoras. Ainda há pouco eu falei aí sobre os profetas de Baal, entendeu? Ainda há pouco eu falei aí. Então, basicamente, eram essas coisas que os nicolaítas faziam no meio da igreja. E nós temos hoje aí esses caras se reproduzindo aí, ensinando coisas assim absolutamente terríveis. Pessoas amantes do prazer, caluniadoras, corruptoras da sua própria carne e que vivem uma vida devassa. Basicamente são coisas que os nicolaítas fazem. Isso é muito sério. E Deus chama a atenção da igreja de Éfeso com relação a isso aí. Que ele observou que a igreja de Éfeso odeia os nicolaítas. Só que a igreja evangélica brasileira, infelizmente, ainda não acordou para essa realidade. Muitos ainda estão aí, dando ouvidos aos nicolaítas. Não estão atentando para quem são eles. Entendeu? Eles estão aí. De vez em quando aparecem alguns escândalos aí, vocês não se surpreendam não, porque isso faz parte daquilo que Deus vai começar a fazer a terra vomitar o que está escondido e vai trazer à tona. E aí, João encerra a carta endereçada à igreja de Éfeso falando que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nós somos chamados a prestar atenção, a ouvir aquilo que o Espírito Santo está direcionando para nós, através dos pregadores que estão aí, estão nos altares das igrejas pregando, estão nas redes sociais pregando. Nós temos que estar com nossos ouvidos atentos a isso. Aos que forem vitoriosos, Deus está dizendo aqui, que vai dar o direito de comer o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Algo muito lindo, muito maravilhoso. Aqueles que perseverarem vão herdar o reino de Deus,
vão herdar a ida para os céus. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, procurando viver da melhor forma possível cada dia, sabe? Para que nós possamos verdadeiramente alcançar o céu, alcançar o reino de Deus, ouvir no dia do juízo o venha bendito do meu Pai. Então, para a gente fechar essa mensagem de hoje, a igreja de Éfeso, a gente viu que é uma igreja trabalhadora, mas que no meio do caminho ela deixou de lado o primeiro amor, entendeu? E ela foi chamada pelo Senhor para fazer aquilo que ela fazia no início. Como nós, Igreja Evangélica Brasileira, estamos sendo chamados, convocados a voltar ao primeiro amor, fazer o que fazíamos no início. E aquela igreja foi elogiada por Deus por algo de bom que ela fazia. Detestava as obras dos nicolaítas. E nós, como Igreja Evangélica Brasileira, temos que estar muito atentos e ligados aos nicolaítas de hoje, que estão aí. Nós falamos um pouquinho sobre quem são eles. Ao longo das outras cartas que nós vamos aqui estudar, nós vamos falar certamente sobre eles novamente. E é isso. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e que Ele esteja abençoando a vida de cada um de vocês que está aí vendo esse vídeo. Não importa o dia nem a hora que vocês estejam vendo. O legal das redes sociais é isso, né? Que a palavra fica aí à disposição, entendeu? E essa é a ideia mesmo. Bem, mais uma vez eu quero convidar cada um de vocês que ainda não se inscreveu no canal, para que vocês se inscrevam lá, cliquem no sininho, deixem o seu like. Não esqueçam de dar like no vídeo quando vocês estiverem vendo. Não esqueçam de compartilhar também, porque isso vai fazer o YouTube entender que esse vídeo pode ser visto por mais pessoas. E essa é uma excelente forma da gente melhorar o nível das redes sociais. Não adianta a gente ficar debatendo com quem traz conteúdo ruim, com quem traz fake news. Não adianta, entendeu? É perda de tempo. O importante é a gente apresentar coisa de boa qualidade para que assim as redes sociais melhorem o nível, né? Que elas foram criadas para a gente poder se comunicar em alto nível, transmitir o conhecimento de religião ou de cultura ou seja lá do que for, mas não foram feitas para transmitir fake news, para fazer entretenimento. Beleza, é muito maneiro, eu gosto de ver também entretenimento nas redes sociais, mas tem gente que posta coisas assim que não tem nada a ver com entretenimento, posta baixaria, sabe? Então, não adianta a gente ficar batendo de frente, a gente só arruma antipatia, a gente coleciona hater sem necessidade, e não é o caso. Enfim, deixo aqui o convite para vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que já está inscrito no canal. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.